Hoje, eu gostaria de estudar a Palavra de Deus com vocês com um sermão intitulado Os Mandamentos de Deus e a Salvação. Os mandamentos de Deus estão estritamente relacionados com a nossa salvação e o glorioso reino dos céus. Como está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, Deus está preparando o céu que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nenhuma mente imaginou. Já que não podemos ver o mundo espiritual porque somos humanos, é natural que tenhamos sentidos e percepções fracas pelas coisas invisíveis. É por isso que, em um dia, estamos profundamente comovidos pelo Espírito Santo e podemos ver o mundo invisível através das palavras de Deus. Porém, depois de 2 ou 3 dias, logo esquecemos o que nos comoveu profundamente, porque ficamos distraídos com as coisas do mundo. Esse é um processo que continuamente se repete. Pessoal, as coisas dessa terra são realmente temporárias. Elas são como o orvalho da manhã sobre a grama que permanece por um momento, mas então logo desaparece quando o sol surge. Devemos sempre nos lembrar que esse é o tipo de vida que nós vivemos. Então, devemos viver apenas por esse momento breve, nessa vida temporária, ou devemos viver pela eternidade? Devemos pensar sobre isso. Se estamos apenas buscando a Deus para apenas resolver os problemas que enfrentamos enquanto vivemos no mundo, eu creio que precisamos fazer uma mudança na direção da nossa vida de fé. É claro, podemos pedir ajuda a Deus quando encontramos uma dificuldade. Porém, esse não deve ser o único propósito em nossa vida de fé. Nosso objetivo é o eterno reino dos céus que Deus tem preparado. Deus prometeu restaurar nosso status original, que nos permitirá viver para sempre, enquanto servimos a Deus e desfrutamos das bênçãos e alegria. Nossa vida eterna será cheia de alegria e bênçãos todos os dias, e não haverá mais cansaço, tristeza e dor como nesta terra. Deus prometeu nos dar esse tempo da graça. Deus diz que nós viveremos para sempre. Alguns podem pensar, não será tedioso viver para sempre, fazendo a mesma coisa todo dia? Nunca será tedioso. Deus diz que Ele criará algo novo todos os dias. Nós estamos confinados pelo tempo e espaço. Porém, o mundo que Deus está preparando para nós não é confinado ou limitado. Ele está além da nossa imaginação. Ele é realmente incrível. Vocês sabem qual é a expressão que mais diremos no céu? A expressão será uau, uau. Será realmente uau. Sempre que viajarmos com Deus e visitarmos um planeta diferente, diremos uau. Pessoal, eu não acho que exista um lugar na Terra onde continuamente dizemos uau. Eu ouvi que muitas pessoas no mundo vão para o Grand Canyon nos Estados Unidos. Porém, os lugares desta terra, como a ilha de Jeju, não são tão divertidos de se visitar como na primeira vez, depois de visitá-los algumas vezes. Imagine que você visitou a ilha de Jeju 10 vezes e alguém te convide para ir de novo. Você não vai se sentir animado para ir lá. Tudo nesta terra é assim. Às vezes, muitas pessoas dizem, a Disneylândia na América é incrível, ou o Grand Canyon é incrível. As coisas dessa terra podem parecer incríveis apenas por um momento. Porém, o reino dos céus é um mundo que transcende a nossa imaginação. Deus diz que nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram, e nenhuma mente imaginou como o reino dos céus se parece. Para nos levar a esse glorioso lugar, Deus nos deu seus mandamentos. São os mandamentos de Deus que devemos seguir enquanto vivemos na terra, para podermos voltar ao reino dos céus. Vamos confirmar através da Epístola aos Gálatas, capítulo 1, que podemos receber a salvação e ir ao eterno reino dos céus ao obedecer aos mandamentos de Deus. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa,
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles foram chamados pela graça de Deus. Porém, eles abandonaram a Deus rapidamente e se foram para um evangelho diferente. Isso é algo surpreendente. Não podemos ir ao eterno reino dos céus ao aprender e seguir um evangelho diferente. É por isso que está escrito na Bíblia: admira-me que estejais passando para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Isso significa que pessoas estão tentando nos confundir e fazer com que algo irrelevante à nossa salvação ocupe o nosso coração. E querem perverter o evangelho de Cristo. As boas novas que Deus pregou a nós são as boas novas do céu, as notícias da salvação e a notícia do perdão de pecados que nos dá alegria quando a ouvimos. Essa é literalmente as boas novas, esse é o evangelho. Porém, aqui está escrito: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, mesmo que um anjo da esplêndida luz do céu, pregue isso a nós, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Pessoal, onde a condenação acontece, ela não acontece no inferno? A Bíblia diz: se alguém segue um evangelho diferente, abandonando aos mandamentos de Deus, com certeza haverá condenação para eles. Vocês acham que Deus diz isso para nos ameaçar e nos assustar? Não. Porque isso é um fato. Deus fez com que os profetas que foram movidos pelo Espírito Santo registrassem isso na Bíblia, certo? Deus nos mostrou o caminho que nunca devemos tomar. Todas as coisas no mundo espiritual não são visíveis ao olho nu, porque estamos em carne. Já que elas não são visíveis, Deus nos diz para estudar a Bíblia todos os dias e viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia todos os dias. Quando essa vida momentânea passar e o tempo da eternidade começar, compreenderemos porque Deus nos deu esses mandamentos e nos guiou nesse caminho. Esse dia certamente chegará. É por isso que Deus diz: não há outro evangelho. O fato de que não há outro evangelho significa que Deus não estabeleceu nenhum outro caminho em que podemos seguir para ir ao céu, não é? Porém, as pessoas tentam criar suas próprias maneiras de chegar lá. Mesmo que essas pessoas não sejam Deus, elas dizem ser Deus falando: eu sou Ele. Elas falam essas coisas sem sentido. Nunca devemos ser atraídos por essas pessoas ou ser tentado pelo que elas dizem. Vamos continuar com o versículo 9. Assim, como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Em outras palavras, se eu tivesse dito isso apenas para ser popular entre as pessoas, então eu não seria um servo de Cristo. Eu prego a vocês apenas o que ouvi, vi e aprendi de Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer nesses versículos? Nós temos o eterno reino dos céus. Para nos levar ao glorioso reino dos céus, Deus perdoou todos os pecados e transgressões que cometemos no céu. Deus salvou nossa alma que vagava em meio ao pecado. Para nos levar ao reino dos céus, no final, Deus estabeleceu suas leis e mandamentos. Somente aqueles que obedecem de acordo com as leis da verdade podem ser considerados como aqueles que realmente aceitaram Deus em seus corações. Por isso, Deus instituiu seus mandamentos como um sinal para o seu povo. Há uma clara diferença entre aqueles que têm os mandamentos de Deus e aqueles que não têm. Embora não possamos ver fisicamente o sinal, os anjos destruidores do mundo angélico definitivamente podem ver claramente o sinal. Está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, admira-me que estejais passando para outro evangelho. O que o apóstolo Paulo quis dizer foi: por que vocês estão seguindo algo que não é o ensinamento de Deus
No lugar de seguir a verdade que vocês receberam de Deus, sempre que examinamos as palavras na Bíblia, devemos sempre lembrar do que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Não acrescente nada às palavras de Deus. Não tire nada das palavras de Deus. Vamos ter isso em nossa mente. Mesmo que seja um anjo de luz do céu que prega um evangelho diferente, ele será eternamente condenado se pregar qualquer coisa diferente do evangelho de Cristo. Podemos confirmar que Deus enfatizou esse aviso várias vezes. Então, o quão firmemente os antepassados da fé da igreja primitiva seguraram a sua fé no verdadeiro evangelho de Cristo? Quando vemos todos os registros escritos no Novo Testamento, podemos confirmar que os santos da igreja primitiva guardaram a sua fé nesse evangelho absolutamente. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Significa que eles são membros da família de Deus. Em outras palavras, são os filhos de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sobre os profetas registrados aqui, eles eram os profetas do Antigo Testamento, mas houve profetas do Evangelho na época do Novo Testamento também. O apóstolo Paulo não está entregando todos os ensinamentos e lições que estão escritos na Epístola aos Efésios para os santos da igreja primitiva? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esses versículos não significam que devemos seguir o caminho do evangelho que os apóstolos e os profetas andaram, assim como ele é. Porém, veja e analise todas as igrejas ao nosso redor hoje. Há alguma igreja que segue o mesmo caminho que os apóstolos e profetas andaram? Podemos facilmente discernir esse assunto através dos mandamentos de Deus. Os apóstolos guardaram o culto dominical? Não guardaram. Os apóstolos celebraram o Natal? Não celebraram. Os apóstolos levantaram a cruz e a consideraram como objeto de reverência? Não, eles não fizeram isso. Então, qual o caminho da verdade os apóstolos e profetas andaram? Sempre que estudamos o que está escrito nos 66 livros da Bíblia, podemos entender facilmente qual caminho eles andaram. Agora, nós adoramos a Deus no dia de repouso, que é o sábado. As igrejas no mundo adoram a Deus no domingo. Devemos nos perguntar, do ponto de vista dos apóstolos e profetas, qual igreja foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos? Como a história claramente mostra, o culto dominical que as pessoas guardam hoje pode ser encontrado em 321 d.C., quando o imperador Constantino decretou o édito, instituindo o domingo como dia oficial de descanso. Sabemos desse fato muito bem. Também sabemos muito bem que o Natal, uma cerimônia religiosa pagã entre os festivais romanos, se infiltrou na igreja em 354 d.C., quando a igreja se tornou mais e mais corrupta. A cruz foi trazida para as igrejas e suas capelas por volta de 431 d.C. Algum dos apóstolos ainda estava vivo durante essa época? Não, nenhum dos apóstolos estava vivo. Podemos ver que todos esses costumes foram adotados pelas igrejas depois da morte do apóstolo João, que foi o último apóstolo. Então, de onde vieram todos os costumes e regulamentos que as igrejas guardam hoje? Esses costumes e regulamentos vieram de Deus? Se não vieram, as igrejas que as guardam serão condenadas, de acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Pessoal, esse é um ensinamento muito importante, não é? Quando dizemos isso, algumas pessoas podem nos caluniar dizendo: não existia o nome Ansanron na era apostólica, existia? Eles tinham esse ensinamento na era apostólica? O ensinamento sobre a Mãe Celestial existia na era apostólica?
Pessoal, esses ensinamentos existiam naquela época? Sim, eles existiam. Onde esses ensinamentos existiam? Jesus explicou esses ensinamentos através do apóstolo João. Através do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, e capítulo 3, versículo 12, qual nome Cristo disse que ele nos daria, que era diferente do nome Jesus? Em qual época essa revelação foi dada? Deus deu essa revelação ao apóstolo João, que era um apóstolo da era apostólica. Além disso, Deus nos deu o ensinamento sobre a Mãe Celestial através do versículo que testifica: a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, como eles podem insistir que os apóstolos não ensinaram sobre Cristo Ansanron e a Mãe Celestial? Todos esses ensinamentos vieram de Jesus. Os apóstolos aprenderam diretamente de Jesus e através do Espírito Santo. Todos esses ensinamentos não estão registrados na Bíblia? A profecia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma já se ataviou, não foi algo criado na época atual. Essa profecia já não existia desde a era apostólica? Porém, o que aconteceu com os ensinamentos que foram dados na era apostólica? Eles foram escondidos. É por isso que o Senhor virá e revelará toda a verdade. Deus fez com que os apóstolos e profetas escrevessem seus ensinamentos nos 66 livros da Bíblia. Outras pessoas não podiam ver os ensinamentos mesmo enxergando, nem ouvir mesmo ouvindo, e nem ao menos entender. Porém, o Senhor veio a esta terra na época do Espírito Santo e revelou toda a verdade que foi escondida nas trevas. Não foi? Ele revelou seu novo nome e a verdade da Mãe Celestial, Nova Jerusalém, também. Se as pessoas insistirem que esses ensinamentos não existiam na era apostólica, por favor, perguntem a elas, em qual época o apóstolo João viveu? Quem recebeu a revelação de Jesus e escreveu o livro do Apocalipse? Quem escreveu a epístola aos Gálatas? Por favor, certifique-se de perguntar a elas. Nós escrevemos esses livros na época atual? Não, não escrevemos. Os apóstolos registraram todos esses ensinamentos como fundamento para nós. Já que os apóstolos e profetas viveram na época do Filho, eles apenas fizeram o papel dado a eles naquela época. Porém, em qual época esses ensinamentos serão levados à luz e pregados? O novo nome de Jesus, ou seja, Cristo Ansanron, não será revelado na época do Espírito Santo? A verdade da Mãe Celestial Nova Jerusalém não será proclamada no final dos 6.000 anos do plano de redenção de Deus também? Irmãos e irmãs, se alguém lhes perguntar onde você consegue encontrar o nome Ansanron na época do Filho, não fique balançado em sua fé. Os apóstolos e profetas registraram as profecias sobre o novo nome de Jesus. Porém, já que eles viveram na época do Filho, eles apenas precisavam cumprir seus papéis para serem salvos naquela época. Estamos vivendo na época do Espírito Santo. Estamos agora vivendo na época em que o novo nome que Jesus falou está sendo usado. Nós também cremos na Mãe Celestial Nova Jerusalém, que Jesus revelou a nós, quando Ele veio a esta terra com o seu novo nome. Todas essas verdades já foram dadas por Deus na era apostólica. O fundamento de todas essas verdades foi colocado pelos apóstolos, não foi? Deus já permitiu que todas essas verdades fossem escritas na era apostólica. Pessoal, quando vocês fazem compras e as guardam na geladeira, vocês comem tudo no mesmo dia? É claro, pessoas que têm grande apetite podem terminar tudo em um dia. Vocês normalmente guardam algumas compras na geladeira por 10 dias ou até um mês, ou até mais se colocarem no freezer. Tudo foi comprado no mesmo dia. Porém, elas foram usadas no mesmo dia? Não. Da mesma forma, o que era para ser usado na época do Filho foi usado na época do Filho. Igualmente, o que era para ser usado na época do Espírito Santo está sendo usado na época do Espírito Santo. Vamos para o livro do Apocalipse. Quem deu essa revelação? E para quem foi dada? Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O apóstolo João foi apóstolo na época da primeira vinda de Jesus. Deus mostrou ao apóstolo João a revelação
de que o seu novo nome seria usado mais tarde, mesmo que o nome Jesus fosse usado naquele momento. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, está escrito: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus disse: Eu terei um novo nome, que é diferente do nome Jesus. Através do novo nome de Jesus, as pessoas serão salvas. É por isso que elas são descritas como vencedores. Ao vencedor que guardar a sua fé firmemente até o fim, Deus gravará o seu novo nome em todos eles. Nós também conhecemos o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, muito bem. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem são os vencedores? Simplificando, eles são aqueles que serão salvos. Não são? Deus promete dar o seu novo nome para aqueles que serão salvos. Porém, as igrejas do mundo hoje sabem o novo nome ou não sabem? Elas não sabem. O profeta Isaías escreveu: O meu povo saberá o meu nome. Porém, elas confiantemente dizem ser o povo de Deus, embora elas nem ao menos saibam qual é o seu nome. Quando Deus veio à Terra em carne pela primeira vez, Ele já deu toda a verdade que será revelada no final dos tempos. Quando Ele veio pela segunda vez, Ele revelou o significado de toda a verdade. Quando entendermos corretamente que Deus revelará toda a verdade, então compreenderemos porque cremos em Deus Pai e em Deus Mãe. Porque oramos em nome de Cristo Ansanhon e alegremente adoramos em Sião. A nossa igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos. Às vezes, um membro pode dizer: Eu me sinto confiante em pregar sobre o sábado e a Páscoa, mas não me sinto confiante em pregar sobre Deus Pai e Deus Mãe. Pessoal, o que pregamos está na Bíblia. Não estamos pregando o que não está na Bíblia. Precisamos revelar toda a verdade da Bíblia, assim como ela é. A vinda de Deus Pai a esta terra não está escrita na Bíblia? Está claramente escrito que Cristo virá a esta terra com o seu novo nome. Está escrito na Bíblia que Deus aparecerá pela segunda vez ao trazer a salvação para aqueles que estão esperando por Ele. O ensinamento sobre Deus Mãe também está escrito na Bíblia, não está? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, o que ela fez? A si mesma já se ataviou. Todos os teólogos reconhecem que o Cordeiro é Cristo. Isso significa que as bodas de Cristo chegaram, e sua esposa a si mesma já se ataviou. Em outras palavras, isso não confirma que Cristo, que é o Cordeiro, deve ter a sua esposa? Pessoal, quando o livro do Apocalipse foi escrito? Ele foi escrito pelo apóstolo João na era apostólica. Então, já que o ensinamento sobre a Mãe Celestial foi escrito pelo apóstolo João, isso deve ser verdade. A profecia sobre o Cordeiro e sua esposa não foi escrita na época do Espírito Santo. A igreja que permanece firme sobre o fundamento dos apóstolos é a Igreja de Deus. Devemos dizer isso às pessoas com confiança. Os ensinamentos sobre a segunda vinda do Pai e sobre a Mãe Jerusalém Celestial, que aparecerá nos últimos dias, são ensinamentos verdadeiros que já foram dados na era apostólica. Deus não deu apenas os ensinamentos sobre a Páscoa e o sábado na era apostólica. Ele também deu os ensinamentos sobre o Pai e a Mãe que aparecerão na época atual. O Pai disse: Eu estou indo, mas voltarei. Está escrito: Ele aparecerá uma segunda vez para aqueles que o aguardam. Em qual época Deus deu essas palavras escritas na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e versículo 28? Elas não foram dadas na era apostólica? Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. O Espírito e a noiva aqui
são o Cordeiro e a esposa do Cordeiro, que vimos anteriormente no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. O Espírito é Deus Pai, de acordo com a Trindade. E a noiva de Deus Pai é Deus Mãe. Vem, aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Algumas pessoas insistem que a noiva mencionada aqui se refere à igreja ou aos santos. Porém, vamos ver se o que elas dizem é verdade, indo para o livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler o capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou o que o anjo mostrou para o apóstolo João: a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Digamos que a esposa do Cordeiro represente os santos. Então, os santos vieram santificados quando eles desceram do céu? Quando viemos a esta terra, viemos como pecadores, e não como santos. Portanto, é contra os ensinamentos da Bíblia dizer que a esposa representa a igreja ou os membros da igreja. A humanidade foi expulsa a esta terra como impuros, pecadores e seres mortais que estavam destinados a morrer. Porém, como a esposa do Cordeiro, a noiva, veio, a Bíblia não diz que a esposa do Cordeiro veio como santa? Está profetizado que a esposa do Cordeiro, a noiva, a Mãe Celestial, Nova Jerusalém, aparecerá nesta terra. Pedindo a todos vocês de novo, para que tenham uma firme convicção nas palavras da verdade, que Deus nos permitiu compreender em Sião, e que nunca percam a esperança pelo eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.